aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim como nós tivemos a oportunidade de nos entregar ao Senhor, render louvores, levantar o Teu nome, Pai, que nesse tempo o Senhor possa comunicar coisas ao nosso coração. Pai, como é bom estar exposto à Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é vida para aqueles que a acham e saúde para o nosso corpo. E nós sabemos que estamos aqui expostos a uma palavra que produz resultado. E é por isso que eu oro, Pai, para que o Senhor fale mesmo fortemente ao nosso coração, ao ponto de mudar os nossos pensamentos, ao ponto de mudar os nossos planos, para que nós possamos sair daqui nesses dias muito melhores, Pai, do que nós estamos entrando hoje. No nome de Jesus, amém. Você sente no seu lugar? Eu acho muito interessante, querido, essas coisas que Jesus está ensinando para os seus discípulos em Mateus capítulo de número 5. Uma das coisas que eu também gosto é que no começo do texto, e até por isso eu pedi para você repetir, Jesus ele passa a ensinar. Nós sabemos, irmãos, que em muitos momentos da vida de Jesus, ele estava curando os enfermos, ele estava expulsando demônios, ele estava pregando, anunciando o ano aceitável do Senhor, mas a maior parte do tempo em que ele estava aqui, ele se dedicava a ensinar coisas aos seus discípulos. É muito interessante, irmãos, que o ensino praticado pela vida de Jesus tem que servir para nós de inspiração como uma prática daquilo que nós vamos gastar tempo fazendo. Jesus estava ensinando porque Jesus mesmo em João, capítulo de número 8, no verso de número 32, ele passa a dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ensinamento de uma verdade é poderoso o suficiente para mudar a nossa vida. Jesus estava aqui mostrando para esses discípulos que existiam coisas que tornariam pessoas mais do que felizes. Jesus estava ensinando, querido, como viver uma vida próspera. Jesus estava ensinando como viver uma vida em que eles teriam acesso aqui na terra de um pouquinho daquilo que o céu está cheio para mim e para você. O que me chama mais atenção, e até por isso que a gente parou no versículo de número 6, e o que eu quero destacar com você nessa noite, é que ele diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Uma pessoa farta é uma pessoa saciada. Uma pessoa farta é uma pessoa que tem uma necessidade suprida. Jesus está dizendo, nos versículos anteriores, inclusive no versículo de número 6, que todo aquele que tivesse uma necessidade em Deus, ele seria suprido. Aqueles que estavam chorando, eles receberiam de uma alegria e de um consolo. Aqueles que estavam atribulados, eles receberiam de uma alegria e de um socorro. Desde o momento, irmãos, em que Deus me criou e Deus te criou, Ele não nos criou para ter falta. Quando nós vemos em Gênesis capítulo de número 1, em todo o processo de formação da terra, nós vemos antes da necessidade, Deus criando a provisão. Aleluia, vou falar de novo isso para você. Antes da necessidade existir no homem, Deus ele cria a provisão. Deus sabia que o homem precisaria de um lugar para morar. É por isso que ele deu uma ordem de vida à água e porção de terra seca, porque o homem precisava de uma terra seca para morar. Deus sabia que o homem precisava, querido, de algo para comer. É por isso que Ele cria as frutas, Ele cria as árvores, nós vemos que Ele cria os animais. E Deus, antes da necessidade do homem existir, Deus já havia criado a provisão. E esse princípio que nos é ensinado em Gênesis capítulo de número 1, ele se perpetua por toda a história. Quando o homem decide pecar e o homem decide errar, irmãos, lá em Romanos capítulo de número 3, no verso 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o homem peca, quando o homem erra, ele já não mais consegue ter acesso à vida que Deus tinha para ele. Ele já não consegue mais ter em Deus as fontes da sua provisão. Interessante, quando nós lemos Gênesis capítulo de número 3, Deus passa a falar como seria a vida do homem após o pecado. E ele diz: mulher, as suas dores de parto serão multiplicadas. Da natureza vai crescer abrolhos e espinhos. E Deus começa a dizer: do suor do teu rosto você vai comer. Deus não cria em Gênesis 3, irmão, o trabalho.
Mas ele começa a dizer que para o homem viver uma vida suprido, seria necessário de muito mais esforço. Porque Deus não seria mais a fonte de provisão do homem. Porque o pecado tinha cortado o canal. O pecado tinha cortado a fonte que vinha de Deus, suprindo toda a necessidade do homem. E de repente o homem começa a se cansar mais, começa a trabalhar mais. A carne do homem começa a se corromper, a carne do homem começa a se desgastar, o homem passa a ter um princípio de dias, mas também um fim de dias. E nós sabemos, irmãos, que em toda a velha aliança, em todo o Velho Testamento, o homem já não é mais completo, porque o pecado o estava tornando incompleto. Deus fez o homem para ser completo. Deus fez o homem para ser um ser suprido e um ser provido. Mas o pecado o colocou Adão, Eva e os seus descendentes em uma posição e uma condição onde eles não podiam desfrutar de tudo que Deus tinha para eles. Aleluia. Desde então, uma necessidade, uma fome e uma sede por justificação, por restauração, por reconciliação, passou a ser criada dentro do homem. Porque o homem em toda a história, eles adoram imagens, irmãos. Porque existe um clamor dentro de cada homem para voltar ou para ter um relacionamento com algo que é maior do que ele. Deus fez o homem para ser completo, mas o pecado impediu a vida completa e provida do homem que Deus tinha sonhado. Jesus aqui começa a dizer, sabe aquela vontade que o homem tem? Jesus começa a dizer, sabe aquele clamor que existe dentro do homem para voltar a Deus? Se você ler a sua Bíblia comigo em Gênesis, tem uma história muito conhecida que se chama Torre de Babel, não sei se você conhece isso. E de repente o homem ele se junta, ele diz, vamos construir uma torre para que nós possamos chegar ao céu e estar novamente com Deus. Jesus começa a dizer para os discípulos que estavam ouvindo, ei, sabe aquela vontade que o homem tem de ser suprido? Sabe aquela vontade que o homem tem de estar novamente com Deus? Sabe aquela vontade que o homem tem de ser completo? Vai chegar um dia em que todo aquele que tem fome e sede de justiça vai ser suprido, porque Jesus iria morrer na cruz do Calvário, irmão. E aquele vazio que existia dentro de nós já não mais iria existir. O homem já não mais poderia e nem deveria estar distante de Deus, porque Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a ponte que ligaria o homem a Deus, um dia iria ser lançado na cruz do Calvário, iria se entregar por mim e se entregar por você. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que Jesus aqui ele está falando sobre algo precioso. Ele diz, está chegando um dia onde a fome e a sede de pessoas quanto à salvação, quanto à transformação, ela vai ser suprida. E no dia em que isso acontecer, eles serão mais do que felizes. Eu vou falar de novo, porque se você entendeu, você tem que se alegrar um pouquinho mais. Irmão, Jesus disse que nos últimos dias, os dias em que nós estamos vivendo, os dias pós-redenção, os dias em que Jesus morreu, ressuscitou, os dias que vieram depois, não seriam apenas dias de felicidade, mas seriam dias de coisas maiores que a felicidade. Mais do que felizes, são aqueles que têm a sua fome e sede de justiça supridas. Aleluia! A sua fome por estar em Deus, a sua necessidade de justificação, ela foi suprida por Jesus na cruz do Calvário. Antes nós estávamos distantes, antes nós estávamos perdidos, mas Jesus nos colocou em um bom lugar, irmão. E o que eu quero chamar a sua atenção é que o plano de Deus não foi estabelecido para ser algo bonito, mas não vivido. Deus não tinha um plano de felicidade para nós, para que nós pudéssemos saber desse plano e ainda assim viver tristes. O que eu quero chamar a sua atenção, querido, nessa noite, é que existe uma vida melhor em Deus para ser vivida. Existe uma vida onde nós não apenas sabemos e cremos que somos salvos, mas nós desfrutamos de todos os resultados da salvação. Existe uma vida a ser vivida, irmãos, que de forma diária nós podemos saber, crer, mas também tocar e desfrutar do banquete que está diante de nós.
Existe uma mesa pronta para você. Existe em Deus a provisão para tudo aquilo que você precisa. Hoje você não está mais perdido, mas você foi achado. Hoje você não está mais em falta, porque Ele que é a provisão está dentro de você. O salmista, vai lá comigo no Salmo 23. Ele fala sobre dias que ainda iriam chegar. Ele fala sobre dias que nós iríamos viver. Salmo 23, talvez foi o salmo que estava aberto na casa da sua avó, ou o salmo que ficava aberto na sua casa, juntamente com o Salmo 91. É um salmo que as pessoas leem em igreja católica, leem no meio da rua, mas infelizmente, irmãos, muitos de nós conhecemos esse texto, mas não temos desfrutado dos resultados do mesmo. Existe um poder no ensino que nos liberta, mas deixa eu te contar algo. A vontade de Deus não é apenas que a verdade venha te libertar, mas que a verdade venha te prover. Existe uma verdade que te tira do inferno e te conduz ao céu. E essa mesma verdade que te tira do inferno e te conduz ao céu, ela te faz viver feliz, irmão. Ela te faz viver suprido. Ela te coloca de novo no lugar onde Adão e Eva não deveriam ter saído. Aleluia. Quando Deus diz para Adão e Eva que ele passaria a viver e comer do suor do seu rosto, ele estava falando sobre algo que não estava nos primeiros planos. Qual era a vontade de Deus? É que Adão trabalhasse sim, cultivando a terra, arando a terra, dando nome aos animais, mas Adão nunca deveria ser a sua fonte de provisão. Porque a fonte de provisão de Adão sempre deveria ser Deus. Ele é a nossa fonte de provisão. Aleluia. Porque no Salmo 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, irmão? Não é que você seja feliz por causa do seu trabalho. Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Não é que você venha ter paz por causa dos seus amigos, por causa do seu ministério, por causa daquilo que você tem construído. Sabe qual é a vontade de Deus? É que através da salvação, da redenção, da justificação, nós pudéssemos estar novamente em um lugar onde diariamente nós não iríamos comer e beber daquilo que nós podemos produzir, mas nós iríamos comer e beber daquilo que a salvação nos proporcionou. Nós não estamos assentados à destra de Deus porque nós fizemos algo bonitinho, mas nós estamos ligados a Ele, irmão, porque um dia decidimos crer. E essa crença na palavra, essa crença no sacrifício de Jesus, abre um leque para nós de possibilidades que nós nunca poderíamos produzir por obras naturais. O Senhor é o meu pastor e por isso nada me falta. Por que nada me falta? Porque Ele é a minha provisão. Eu pergunto para você, o que é que tem te faltado? Nesses dias, o que é que você precisa? O que será, irmão, que se chegasse na sua porta o correio ou o homem da entrega, você iria abrir aquele presente e iria solucionar todos os seus problemas? O que é que te faria hoje dormir melhor? O que te faria hoje voltar a sonhar? O que te faria hoje voltar a acreditar? O que te faria hoje novamente feliz? Talvez, irmãos, nós não tenhamos sido supridos em algumas coisas nesses dias, porque nós estamos esperando coisas acontecerem nessa dimensão, quando na realidade a nossa expectativa tem que ser nas coisas que acontecem no alto. Paulo diz: não olhem, não dediquem atenção para as coisas que são daqui, mas olhem para as coisas que são do alto. Olhe para aquelas coisas que às vezes não pode se ver com os olhos naturais, mas podem ser vistas com a fé do coração. E aqui o salmista está dizendo: existe um estilo de vida onde nós estamos ligados em Deus, como uma ovelha ligada ao seu pastor, como um filho ligado ao seu pai, e esse elo nos faz providos. O que é falar sobre ceia? É falar sobre um lugar, irmãos, onde nós podemos desfrutar de tudo aquilo que nos faz completos. Aleluia.
O pecado roubou coisas de nós. Mas Jesus um dia veio, irmãos. E Romanos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós tínhamos motivos para ser tristes, mas hoje, por causa da salvação, nós temos motivos para nos alegrar. Nós tínhamos motivos para ter falta, mas hoje nós temos motivos para ter para nós e para dar para os outros, irmãos, porque existe uma vida mais do que suficiente, existe algo que mudou a nossa história, porque Ele é o nosso pastor, eu posso viver bem. O que é que você precisa hoje para ser feliz? O que é que você precisa hoje, talvez para a sua segunda-feira, ser a melhor segunda-feira dos seus últimos meses? Ei, irmão, tudo que você precisa, você já tem. A única coisa que talvez nós precisemos fazer é estender a nossa mão e começar a comer da mesa que já está posta diante dos nossos adversários. O salmista ele continua dizendo no versículo de número 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para águas de descanso. Refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelos piores lugares, pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que Ele está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E no versículo de número 5 ele diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei. Aleluia. Habitarei. Quando Jesus mudou a nossa vida, irmãos, Ele nos colocou em um lugar ao lado dEle, onde tudo aquilo que nós precisamos continuamente está disposto, está disponível, está posto em uma mesa. Mas infelizmente, os dias têm sido tão corridos, que nós temos nos esquecido de se alimentar. Eu não sei como você é, mas há algum tempo eu já comecei a perceber algo. Se eu acordo de manhã e eu estou em um dia muito corrido, eu fico sem almoçar. Se bobear, eu fico sem jantar. Só que quando eu chego de noite, irmãos, está tudo errado no meu corpo. Cabeça começa a doer, barriga, quer comer, não é um mundo. Porque em meio à correria, eu não parei, não dediquei o tempo suficiente para encher o meu corpo daquilo que me mantém de pé. Os dias atuais, irmãos, são os nossos verdadeiros adversários. Efésios capítulo de número 6, quando Paulo vai falar sobre a armadura, ele diz que nós precisamos nos revestir da palavra, dos princípios, não é? Salvação, paz, calçar o evangelho da pregação, da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ele fala sobre verdades que nós deveríamos encher a nossa vida, para que quando o dia mau se levantasse, nós pudéssemos estar firmes. Existe um texto, irmão, que eu quero que você leia comigo. Vai comigo para Romanos, capítulo de número 8. Ele tem tudo a ver com aquilo que nós estamos crescendo nessa noite. Romanos, capítulo de número 8, no verso de número 36. No Salmo de número 23, que a gente acabou de ler, ele diz que o Senhor é o nosso pastor. Ali ele está falando de uma relação, querido, de ovelhas para com o seu pastor. Em Romanos capítulo de número 8, no verso de número 36 agora, Paulo usa esse mesmo termo, ovelha. E ele diz assim, Romanos capítulo de número 8, no verso de número 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas levadas para o matadouro. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Ele está falando sobre o nosso estilo de vida. Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós não sabemos viver uma vida de equilíbrio. Muitos de nós
Sabemos em algumas horas só falar da bênção, mas em outras horas só falar das dificuldades. Quando na realidade, irmão, desafio, tribulação, tentação, aflição, elas são tão reais quanto a bênção. E aquilo que a salvação está deixando disponível para nós, nós iremos perecer. Salmo 23, o salmista ele diz: porque o Senhor é o meu pastor, nada me falta, e até mesmo diante dos meus adversários existe uma mesa. Paulo, dentro desse mesmo discurso, ele diz: todos os dias nós somos entregues como ovelhas ao matadouro. Ou seja, irmão, todos os dias vai ter aflição, todos os dias vai ter dado inflamado do diabo, todos os dias vai ter perseguição, todos os dias vai ter problema. A questão, irmãos, é que nem sempre, todos os dias, todos esses se levantam. Às vezes é como roupa. Talvez o diabo contra a sua vida na segunda-feira colocou a roupa do quê? Da tentação no trabalho. Aí chega lá, você tem um problema no trabalho, mas está tudo bem na sua casa, está tudo bem na sua finança. Talvez para outro não teve problema no trabalho, mas chegou em casa, o casamento está um inferno. A mulher está possuída, o marido está possuído, você sabe o que eu estou dizendo? Talvez não por demônio, mas por algo parecido que se chama tensão pré-menstrual. Sabe, irmão, às vezes não é só obra do demônio, mas é obra da carne. E eu digo para você, irmãos, Paulo disse que era real. Paulo está dizendo, todo dia vai ter um probleminha. Todo dia vai ter algo para roubar a sua paz. Todo dia vai ter algo que vai te fazer desistir. E eu falo para você, irmãos, nós podemos decidir apenas encher a nossa mente dessas coisas, ou nós podemos lembrar do Salmo 23. Nós podemos sim e devemos sim reconhecer, porque eu digo para você, olhar para uma conta de luz e ficar, conta de luz você não existe, conta de luz você não existe, conta de luz você não existe, não faz a conta de luz sumir. Pegar a gordurinha daqui e ficar, a gordurinha você não existe. Sabe, meu irmão, isso não funciona não. Negar uma situação, ou falar contra algo que é real como se ele não existisse, isso não é fé. Isso não é chegar diante da mesa e se apossar. Nós precisamos sim entender que o diabo é real, entender sim que essas coisas são reais, mas maior do que isso, irmão, nós precisamos estar convencidos da realidade da provisão, da realidade da paz, da realidade do livramento, da realidade dos milagres que estão disponíveis para nós. Eu acho interessante, irmão, Paulo fala, você não vai para o matadouro como um ser humano. Aleluia. Irmão, não é o Leandro, não é o homem, não é aquele que depende apenas da força do seu braço que vai, é a ovelha. E nós sabemos que nós não somos mais como ovelha sem pastor. Nós sabemos, irmãos, que existe um pastor que, se precisa, ele deixa 99 ovelhas para buscar uma. Existe uma vida a ser vivida, querido, de um Deus tão poderoso, que ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Ele consegue estar comigo de forma individual me dando paz, Ele consegue estar com você de forma individual te dando alegria, Ele consegue prover tudo aquilo que nós precisamos. Ou seja, a salvação existiu não só para nos tirar do inferno e conduzir ao céu, mas para mudar a nossa vida de uma forma diária, irmão. Fatos supridos. Hebreus capítulo de número 4, no verso número 16, ele diz: achegai-vos confiadamente ante ao trono da graça, para que possais encontrar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Para cada problema na nossa vida, nós precisamos de algo. Para cada estação da nossa vida, nós precisamos comer algo. Eu lembro que os antepassados e os meus avós, eles sempre diziam que depois que uma mulher ela teve um filho, é muito bom que ela coma canja. Você já ouviu isso, sim ou não? Sabe, irmão, e eu achava que era mito, mas na realidade é porque a canja é algo rico em nutrientes, que faz bem para a mulher que acabou de ter um filho. Quantas vezes nós estávamos passando por situações
E os nossos avós falavam, puxa, nessa situação, você precisa comer isso. Você vai lá, está com uma infecção urinária, aí o seu avô fala assim, nossa, não vai no médico não, é só tomar água e comer cranberry. Não sei se você já ouviu falar disso. Aí você vai lá e cura a infecção urinária. Sabe, irmãos, talvez alguns problemas da nossa vida, eles estariam sendo resolvidos nesses dias se nós soubéssemos aquilo que nós temos que comer. E não só saber aquilo que nós temos que comer, mas talvez, irmãos, nós precisássemos um pouquinho mais sentar diante da mesa e desfrutar daquilo que está pronto para nós. Existem coisas que elas nos alimentam e elas suprem as nossas necessidades de uma forma momentânea. Existem coisas, irmãos, que elas irão te levantar, elas irão produzir um resultado rápido. Falando sobre alimentação, tem coisas que você come, querido, em poucos minutos já está na sua corrente sanguínea, já está te levantando, já dá para estar produzindo, mas existem outras coisas que a absorção é lenta. Existem outras coisas que você come hoje, não para produzir um resultado hoje, mas para produzir um resultado amanhã. Existe uma musiquinha, irmãos, que a gente sempre cantou, e eu acho que ela se aplica muito à ministração de hoje à noite. E ela falava assim, meu lanchinho, você lembra disso? Vou comer pra ficar fortinho e crescer. A mesa que Deus colocou para nós, irmãos, tem tudo aquilo que nós precisamos. Existem coisas que você come para você, para hoje. Mas existem coisas que você come para produzir resultados maiores do que o seu hoje. Quando você foi salvo, você pode desfrutar de cura que é para você. Você pode, querido, comer e beber da paz que excede todo entendimento. Você pode comer e beber da alegria. Mas existem coisas nessa mesa que está colocada para você, para te deixar forte o suficiente, para que você possa, querido, fazer algo que não só afeta a sua vida, mas que afeta a vida de outros. Aleluia. Existe uma vida que nós podemos comer, existe uma vida que nós podemos beber em Deus, que nós podemos desfrutar de coisas ao ponto de nos fortalecer e viver um nível de vida onde nós iremos mudar quem somos, mas mudar as próximas pessoas. Na mesa de Deus existe cura. Na mesa de Deus existe paz. Mas na mesa de Deus existe algo que você come ao ponto de te deixar forte para perdoar. Aleluia. Jesus, quando ele estava ensinando, e posteriormente Paulo no livro de Coríntios, quando ele começa a falar sobre a mesa, ele começa a dizer que Jesus tomou o pão, tomou o cálice, mas dentro desse mesmo contexto ele diz, se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, é muito bom que a gente não desfrute dessa mesa, sem antes consertar. Sabe por quê, irmão? Falar sobre a ceia, é falar sobre a entrega de um homem que não pensou em si, mas pensou no outro. Falar sobre ceia é falar sobre um homem que teve o seu corpo moído, chicoteado e destraçalhado para que o meu e o seu fosse preservado. Falar sobre ceia é falar sobre um homem que decidiu não guardar nenhuma gota do seu sangue para si mesmo, nenhum momento da sua vida, mas ele decidiu se entregar como ovelha que vai ao matadouro. A vida que Deus tem para nós, ela nos torna tão fortes e tão supridos, que nós não precisamos conviver com a falta de perdão. Nós não precisamos viver com rancor. Nós não precisamos viver de uma forma em que o pai não consegue conversar com o filho, a mãe não consegue conversar com o pai. Ei, irmão, existe uma vida que a salvação abriu a porta para nós, que é melhor do que aquilo que a gente tem vivido.
Existe uma vida onde diariamente aquilo que nós precisamos, nós podemos desfrutar. Existe uma vida, irmãos, que ela não apenas vai te encher de paz, de alegria, de provisão, mas ela vai nos fortalecer ao ponto de nos conduzir a viver uma vida com o coração leve. Aleluia. Quantos de nós nesses dias, irmãos, temos deixado o diabo roubar coisas de nós? Quantos de nós nesses dias, irmãos, temos estado fracos, temos estado cansados, porque a gente tem se preocupado com aquilo que nós não deveríamos nos preocupar. Filipenses capítulo de número 4, abre sua Bíblia comigo lá. No versículo de número 6. Ele diz algo muito interessante. Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo de número 4, no verso de número 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus através das vossas petições, através da oração, pela súplica, sempre com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará cada um dos vossos corações e mente em Cristo Jesus. O que é que Paulo está ensinando? A forma da gente comer. Pode ficar aí, diácono, espera aí que eu já chamo vocês. Vou pregar mais um pouquinho. O que é que a Bíblia, através de Paulo, está nos ensinando, irmãos? A forma de você se alimentar de Deus. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso, mas talvez a gente tenha vivido uma vida de Marta. Talvez a gente tenha vivido uma vida onde nós estamos tentando correr para todos os lados, solucionando os nossos problemas, quando na realidade apenas uma parte é importante. Enquanto Marta estava irritada com Maria, porque Maria estava ouvindo aquilo que Jesus tinha, talvez Marta, ao falar com Jesus, achava que Jesus ia dar aquela bronca santa em Maria. Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, preocupada e ansiosa com tantas coisas, quando na realidade uma só é importante, e foi a que Maria escolheu. É exatamente isso que Paulo está dizendo, irmãos. Nós sabemos sobre salvação, nós sabemos sobre o Salmo 23, mas existe uma forma de se viver, irmãos, onde nós reconhecemos o problema. Em meio ao reconhecer do problema, nós também reconhecemos a necessidade de parar, orar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos alimentar de algo que enche o nosso coração de paz. Quando eu saio de uma condição onde eu sou aquele que determina o futuro bom para a minha vida, e eu começo a colocar a minha vida em Deus, Isaías 41 diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que é esperar no Senhor? É quando tudo está dizendo o contrário. Eu paro e oro, eu paro e fico só com Ele. Eu paro tudo e eu lembro que existe uma mesa diante de mim, e eu começo a me encher daquilo que está disponível para mim. O próprio Paulo, em Filipenses 4, agora no versículo de número 19, quando você avança, ele diz assim, Filipenses 4, agora no verso de número 19, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você percebe, querido, que nós estamos falando nessa noite sobre uma vida de provisão. Nós estamos falando nessa noite sobre uma vida de alegria. Nós estamos falando nessa noite, irmão, sobre a vida de cristão que Deus preparou para nós. Mas às vezes nós temos sabido muito e temos esquecido, irmãos. Quantas coisas nós sabemos e nós temos esquecido, quantas coisas nós temos resolvido e nós temos corrido, quando na realidade uma coisa só importa, quando na realidade tudo que nós precisamos é cuidar daquilo que nos mantém de pé. Pode ser, irmãos, que não parando para comer,
eu consiga produzir mais durante um dia de trabalho. Mas eu garanto para você que você vai produzir só por um dia de trabalho. Porque talvez nos próximos dias você vai ficar doente. Saco vazio não para em pé. Quantos de nós temos corrido uma carreira de um dia? Quantos de nós temos construído ministérios, famílias, empresas de um dia? Deus não te chamou para viver uma vida de um dia de intensidade. Deus te chamou, irmãos, para saber quando correr. Deus te chamou para saber quando andar. Mas Deus também te chamou para saber quando parar. Você sabia que a maior dificuldade que nós como crentes temos é exatamente não fazer nada? De repente estava ali Abraão diante de Jacó e ele conta uma notícia e fala: Jacó não, Abraão. O negócio é o seguinte, tá vendo essa mulher Sara aí? Vocês dois vão fazer aquelas coisinhas de adulto e vai nascer um menininho que se chama Isaac. Começa a passar os dias, Abraão olhava para as estrelas do céu, olhava para as areias do mar, da praia, como Deus falou, só que não acontecia, irmãos. Ele estava fazendo a parte dele, acredito eu, porque Abraão era um homem fiel a Deus. Se ele estava pronto para posteriormente sacrificar Isaac, com certeza ele estava pronto para bater cartão junto com a esposa dele para namorar. Fazendo a parte dele, mas nada acontece. Homem fértil, viril. E aí o que acontece? Ao invés de ficar fazendo aquilo que competia a ele, e deixar Deus fazer aquilo que competia a ele decide ter uma ideia brilhante. O negócio é o seguinte, né? Vou ouvir minha esposa, vou dormir com a serva dela, Agar, e vamos lá, né? Filho por filho, veio do mesmo pai. Ei, irmão, quanta coisa ruim aconteceu e acontece por causa disso. Quando na realidade, sabe o que Abraão precisava fazer? Apenas continuar sendo fiel. Oh, aleluia. Não, pastor, mas você não sabe. Eu tenho orado, eu tenho confessado, eu tenho vendo todos os cultos que você fala para eu vir, eu tenho os livros do irmão Reiga, e parece que nada está acontecendo. Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer. O que foi que Deus te disse para fazer? Não, Deus não falou para eu fazer nada não, pastor. Então não faça nada. Não, pastor, mas você não sabe, os meus dias de vida estão acontecendo, e se eu não começar a correr, se eu não começar a fazer, o tempo vai passar. Ei, querido, existe um Deus que é o Senhor dos tempos. Não, mas você sabe como é aquele negócio, né? Deus não sabe de tudo. Ei, que isso? Ei, querido, permaneça fiel, descanse em Deus. Não deixe as ansiedades desses dias tomarem conta do seu coração. A mesa está posta. A salvação está garantida. Mas junto com ela existe paz. Pastor, eu não tenho dormido bem. Ei, querido, nessa noite, coma e beba da paz. Como? Parando tudo e falando: Pai, eu creio no seu cuidado. Eu creio na sua provisão. Pai, nessa noite eu lanço sobre o Senhor todas as minhas ansiedades. O próprio Pedro diz: não andeis ansiosos, antes sabei que Ele tem cuidado de vós. Às vezes você entrou aqui, querido, cheio de conta para pagar. Ou você entrou com um big de um problema com seu filho, com um big de um problema ministerial. Ei, querido, existe uma vida onde você tem ótimas noites de sono, onde você passa o dia com extrema alegria e paz. E essa vida é comendo e bebendo daquilo que Deus tem para você.